Né? Faz tempo que eu não andava por aqui, né, conversando com vocês. Bom, nessas andanças eu assisti num programa de televisão chamado Olhar Digital, encontrei essa maravilha aqui, ó. Uma tabela periódica dinâmica que você pode acessar por esse endereço aqui, ó, ptable.com. É uma ferramenta web muito legal, muito bacana mesmo, tem muitos recursos, mas aqui, nossa parábola hoje, vamos conversar só sobre os principais recursos que você pode utilizar logo de cara na hora que você entra. Nós temos aqui, ó, a guia Wikipedia. Aqui tem como função você clicar num elemento e aparecer no banco de dados da Wikipedia informações sobre ele. Bom, como a minha net não está muito legal, então se tiver com a sua net assim mais rápida do que a minha, você clica aí num dos elementos e você vai ter automaticamente a informação detalhada de cada um deles. Quando eu venho para cá nessa guia propriedades, olha só, você pode ver aqui os elementos em preto, todos eles sólidos, na temperatura de 273 Kelvin. Aí o que acontece? Aqui, esse vermelho está no estado gasoso também a 273 Kelvin. Esses dois aqui, o mercúrio e o bromo, né, são os dois únicos elementos líquidos da tabela periódica na temperatura de 273 Kelvin. Então essas propriedades indicam o estado físico dos elementos na temperatura de 273 Kelvin. Quando eu venho para cá para os orbitais, bom, aqui é o seguinte, cada elemento, sua configuração eletrônica aqui destacada, né? E para cada subnível e orbital nós temos a forma geométrica dos orbitais. Aqui você pode ver os números quânticos, né? Primário, secundário, aliás, principal, secundário, magnético. Aqui a configuração eletrônica, né? Então para cada um você tem o arranjo geométrico. Quando eu chego aqui nos isótopos, aí você já conhece, né? São os elementos que têm o mesmo número atômico, diferente número de massa. Então aqui é o seguinte, ó, o sódio, que foi o último elemento que eu cliquei. Eu tenho aqui, ó, o sódio 22 e o sódio 23. O carbono, eu tenho aqui, ó, o 12, 13, 14. E assim vai. Para cada elemento que você clica, você tem a sua quantidade de isótopos, uns mais, outros menos. Bom, para a gente continuar aqui nossa navegação, vamos clicar aqui de volta na Wikipedia, que volta ao modo normal. Você pode ver aqui, ó, que eu tenho símbolos e número atômico. Se eu vier aqui para cima, ó, clicar nessas guias, nessas caixinhas, peso, nome e elétrons, simultaneamente eu tenho o peso atômico, né, a massa atômica de cada elemento, o nome e a distribuição eletrônica. Você pode ver, ó, que até a interface aumenta de tamanho, né? Se eu não quiser deixar só nome e massa atômica, se eu quiser deixar só massa atômica, se eu não quiser deixar nada disso aqui, só símbolo e número atômico, está aqui, ó. Tá vendo bem aqui essa caixinha largo? Se eu clicar aqui nessa caixinha largo, eu tenho a tabela periódica original, né, com a série de lantanídeos e actinídeos aqui no meio da tabela, obedecendo a ordem crescente de número atômico. Do jeito que ela está aqui, vamos finalizar nossa parábola com essas propriedades aqui dos metais e não metais. Pois bem, eu tenho aqui, ó, se eu posicionar o cursor, eu tenho a marcação dos elementos metálicos, né, cada um com o seu bloco de cores. Aqui, ó, os metais alcalinos, alcalinos terrosos, actinídeos, lantanídeos, metais de transição e os pós-transição. Se eu posicionar o cursor aqui, ó, em não metais, eu vou ter os semimetais ali, os outros não metais, incluindo o hidrogênio. Vem os halogênios e os gases nobres. Bom, se eu der uma volta aqui por trás, ó, bem aqui devagarzinho, eu tenho, ó, os elementos sólidos, elementos líquidos, isso a 273 Kelvin, ó, vocês estão vendo aí, em letras e números garrafais. Os elementos gasosos e os desconhecidos, no caso do Rutherfórdio até o número 118. Então, gente, basicamente essa tabelinha aqui já te ajuda bastante, né, na véspera de uma prova, ou se preparando para um vestibular, ou até mesmo se o cara tiver de férias, tiver de bobeira, né? Dá uma passadinha aqui no ptable.com e você vai ter essa tabelinha aqui à disposição para você dar aquela boa e velha fuçada. Então, gente, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus na santa paz de Jesus e até a próxima. Tchau.